Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência, né? A nossa abordagem aí de termorregulação, tão importante, né? A gente lembrar o, o quanto que a termorregulação é um importante capítulo, né, da fisiologia humana. Esse esquema, ele mostra, né, o quanto que nós temos um padrão de normalidade para ser considerado. Comentamos, né, que esse padrão de normalidade está em torno de 36,5 aí graus Celsius, porém, 0,6 graus Celsius para baixo ou 0,6 graus Celsius para cima, a gente pode considerar um padrão de normalidade. Esse padrão de normalidade é caracterizado, né, pelo equilíbrio térmico. Tem uma definição de hipotermia, dizendo que a hipotermia é quando a temperatura corporal cai abaixo do necessário das funções corporais do corpo, e a hipertermia é uma condição que ela ocorre, né, de uma maneira aguda, porque ela não pode permanecer durante muito tempo, né, e aonde eu tenho uma produção de calor excessiva. Cabe a gente ressaltar dentro desse processo, cabe ressaltar dentro desse processo que o equilíbrio térmico ele é fundamental. E aqui a gente consegue visualizar, né, que a faixa normal habitual, né, nessa figura do Guyton está entre 36 e 37,5. Obviamente que isso pode variar um pouquinho de literatura para literatura. O exercício intenso, ele pode levar ou elevar a temperatura corporal para condições aí bastante altas e que requer uma perda de calor mais caracterizada. A gente discutiu esses conceitos aí anteriormente, né? Então, a perda de calor é essencial durante a atividade física, tanto que é comum, por exemplo, em campeonatos onde a temperatura ambiente está muito elevada, existia uma parada técnica, né, para hidratação, para, né, um repouso ali momentâneo, mas principalmente para a hidratação. A emoção ou exercício moderado também pode levar a condições aí de aumento de temperatura, então isso nós chamamos de respostas simpático-tônicas, né? Geralmente essa emoção, ela leva a gente para situações aí de luta ou fuga, e o sistema nervoso autônomo simpático libera adrenalina, noradrenalina. E aqui exemplos, né? Trabalho pesado, madrugada, tempo frio, essa temperatura cai. Então, aqui do lado direito da escala, nós temos a temperatura em graus Celsius, e do outro lado, do lado esquerdo aqui da tela, nós temos a temperatura em Fahrenheit, que é uma outra unidade de temperatura não usualmente utilizada no nosso país. Então, aqui nós temos um conceito de febre, elevação da temperatura corporal como resultado de uma alteração do centro termorregulador. Nós falamos que o hipotálamo é considerado o centro termorregulador do corpo humano, então é o nosso termostato aí fisiológico, e dentre outras funções do hipotálamo, controle de sono e vigília, fome e saciedade, o hipotálamo ele é considerado o nosso centro termorregulador. E nós temos uma definição de hipertermia, elevação da temperatura corporal acima do ponto de regulação térmica, mais frequentemente secundária à ineficiência dos mecanismos de dissipação de calor, ou menos frequentemente por produção excessiva de calor. Às vezes, nós estamos numa condição ambiental aonde essa dissipação de calor ela é ineficiente. E aí a gente pode ter uma hipertermia. Às vezes um ambiente muito quente, um local de trabalho muito quente, então existe também, né,
todo um cuidado com o trabalhador, né? Tanto em ambientes de resfriamento excessivo, quanto também em ambientes de superaquecimento excessivo. Então, acho que cabe a gente ressaltar tudo isso. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Então, a definição de hipotermia, né, a diminuição da temperatura do corpo para valores inferiores a 35 graus. Então, a gente já falou de 39,5, de existir essa preocupação, mas 35 graus já começa a entrar numa condição aí de atenção. E quando a temperatura desce abaixo de 30 graus, a capacidade do hipotálamo, do centro termorregulador, para regular essa temperatura, ela é perdida. Então, o nível de atenção aumenta mais ainda. Tá? Para acidentes automobilísticos de grande porte, enfim, acidentes gerais de grande porte, às vezes você vê ali a pessoa, né, viva ainda, mas envolvida como se fosse um papel alumínio, né, uma manta térmica de alumínio, vamos chamar assim. O objetivo é manter essa temperatura corporal dentro, né, de um padrão de normalidade, e o choque hipovolêmico, às vezes uma hemorragia muito severa, pode trazer esse tipo de alteração. Então, aqui nós temos um esquema mostrando a temperatura cutânea, né, que é a temperatura externa ou periférica, e ela varia de acordo com a temperatura ambiente, enquanto a temperatura central, que é considerada temperatura interna, ela é o sinal vital propriamente dito que nós mensuramos, né, em relação à temperatura corporal, e ela deve ser constante, caracterizada pelo equilíbrio térmico. E essa alteração ela pode levar a estado febril. Aqui tem uma menção que também foi retirada do livro Fisiologia Humana do Guyton, dizendo que pessoas nuas podem ficar expostas à temperatura entre 13 graus Celsius a 70 graus Celsius em ambientes secos e manter a temperatura corporal quase constante. Então, é um mecanismo eficaz, mas ele não é 100% eficaz. Importante que isso fique claro, né? Em alguns momentos das nossas vidas existe algum tipo de alteração. A gente volta em breve, né, com uma continuidade desse assunto e a gente vai fazer abordagens, né, que foram discutidas em aulas anteriores de uma maneira diferente, usando os slides, usando exemplos diferentes e se aprofundando um pouquinho mais, tá bom? Forte abraço.